Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Vitor Zanolato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de línguas estrangeiras dentro da criação das histórias em quadrinhos. Ou seja, não é como podemos nos utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo a estudo e pesquisa da área de línguas estrangeiras. E bem, se você é um professor de alguma outra área, pode continuar aqui também. Os quadrinhos trabalham com a junção de diversas áreas do conhecimento. Então, mesmo se você for de outra área, pode ser muito interessante para a gente pensar em como juntar essas áreas diferentes. Então pode continuar aqui, beleza? Bem, galera, os quadrinhos já foram criados e traduzidos para praticamente todas as línguas. Nós temos quadrinhos em espanhol, italiano, francês, árabe, persa, hindi, mandarim, coreano e japonês. E normalmente nos meus vídeos eu sempre trago quadrinhos que dialogam com essas áreas diferentes do conhecimento. E basicamente todo quadrinho criado em outra língua que não seja a portuguesa vai fazer parte da área de línguas estrangeiras. E eu trouxe aqui algum desses exemplos. E o primeiro deles se chama Rat Park, ou Ratolândia, com roteiro e arte de Stuart Macmillan. Esse aqui ele é um quadrinho australiano que narra o clássico experimento no estudo de dependência de drogas com ratos, onde na década de 50 e 60, pesquisadores chegaram a uma conclusão apressada sobre os vícios e dependências de drogas, onde elas são extremamente sedutoras e a mera exposição a elas é um risco à sociedade. Porém, na década de 70, o professor Bruce Alexander fez um novo estudo, com mais variações, e chegou a novas conclusões. Esse aqui, ele é um quadrinho produzido em inglês, e ele é bem interessante porque ele dialoga com a área da psicologia, além também de ser uma ótima referência para pensarmos em quadrinhos como uma forma de divulgação científica. Acessar ele é muito fácil porque vocês encontram ele na internet. O autor produz ele e vários outros quadrinhos no seu site que vocês conseguem ver agora na imagem. E o próximo quadrinho que eu trouxe se chama Ayar, La Leyenda de los Incas, ou Ayar, A Lenda dos Incas, criado por Oscar Barriga, Virginia Borja, Calmer Domus e Erly Almanza. Esse aqui ele é um quadrinho peruano que narra a trajetória dos irmãos Ayar, os Filhos do Sol, um dos mitos representativos da fundação da sociedade Inca, que foi combinado com toda a mitologia da costa, das montanhas e das selvas do Peru. Esse aqui ele é um quadrinho produzido em espanhol, e ele é extremamente interessante pois ele resgata a história do povo peruano, que quase foi destruída na colonização espanhola. Sendo assim, ele também dialoga com a área de história, sociologia e geografia. O próximo quadrinho que eu vou falar aqui se chama Napan Xingu, ou Mau Amigo, com roteiro e arte de Anko. Esse aqui é um manhwa, um quadrinho coreano que narra a trajetória de duas jovens imersas em uma Coreia do Sul conservadora em 1990. Jinju e Junhee sobrevivem a toda uma violência imposta pela família e por toda a sociedade, e encontram em sua amizade um respiro. Esse aqui é um quadrinho que foi produzido em coreano, e diferente dos outros dois, ele não foi traduzido ainda para a língua portuguesa. Porém, como nesse vídeo aqui a gente está falando sobre o estudo de línguas estrangeiras, eu acredito que esse não vai ser um grande problema. E bem, pensando nesses quadrinhos como exemplo, a gente consegue ver que toda a leitura do quadrinho já faz parte do estudo de uma língua estrangeira. Existem muitas graphic novels que já foram produzidas e elas nós temos muitas e muitas páginas. Então a leitura desses quadrinhos vai ser uma leitura extensiva, aonde quem estiver lendo vai estar se apropriando da língua desejada. E basicamente produzir uma história em quadrinho de uma outra língua já vai ser um estudo dessa língua também. Porque os personagens nas histórias normalmente têm diálogos e nós também temos os balões de recordatória. Além de que os roteiros também podem ser escritos na língua desejada. E sobre a criação das histórias em si, eu acredito que o ensino de línguas estrangeiras na China pode auxiliar bastante a gente nisso. Entender a língua de um povo é muito importante, mas isso também pode estar aliado a entender a sua cultura, economia e sociedade. E é importante lembrar também que principalmente as línguas das Américas e da África é a língua dos colonizadores europeus. E cada um desses países vai ter uma variedade linguística, que vai se constituir através da síntese da língua com os povos originários e dos africanos escravizados, no caso das Américas, que foram trazidos para cá contra sua vontade. Sendo assim, podemos construir narrativas que se passam nesses países, trazendo essa variedade e contando um pouco sobre a sua cultura e a sua história.
como é o caso dos Incas que eu falei um pouco antes. Então, se por acaso vocês estudam uma língua que tem em vários países, pode ser muito interessante separar esse grupo de estudantes que vocês têm em grupos, onde cada grupo pode criar uma história em quadrinho que se passe em um país diferente. E nisso trazer um pouco sobre a sua cultura e a sua variedade linguística. Então, por exemplo, quais que são os países que falam francês? Como é a sua cultura e como é a sua história? Isso pode ser contado em uma história em quadrinhos. E vale lembrar também que a história em quadrinhos, a sua leitura, dialoga bastante com a forma como nós lemos frases, né? Então, quadrinhos produzidos na língua portuguesa normalmente são lidos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porque é assim que nós lemos um texto. Mas, por exemplo, os mangás, eles são lidos e produzidos da direita para a esquerda, de cima para baixo. Por conta que a leitura do japonês acontece desse jeito. Então vocês podem levar essa questão se for o caso de vocês. E bem, como nós falamos em quadrinhos, para se criar quadrinhos é interessante nós termos referências narrativas e visuais, tanto para construirmos e desconstruirmos ideias e narrativas. E para isso a gente pode ir além dos quadrinhos, nós podemos nos apropriar de outras linguagens artísticas. Como por exemplo filmes, como é o caso do indiano O Tigre Branco, onde acompanhamos as questões sociais e de desigualdade da Índia. Ou séries como a sul-africana Sangue e Água, que narra a trajetória de dois jovens que se conhecem e um deles suspeita que a outra é a sua irmã raptada logo após o nascimento. Ou desenhos como o franco-belga Kirikou, onde acompanhamos a história de um bebê recém-nascido que salva sua aldeia, presente na África subsaariana. Ou quadrinhos, como é o caso do chinês Uma Vida Chinesa, uma autobiografia do autor pós-revolução de 1949. Ou pinturas, como o caso da russa de Vladimir Serov, sobre a revolução de 1917. Ou fotografias como as da chilena Paz Errázuriz, que capturou momentos do Chile nos anos 70, na época de Pinochet. Então vai ser necessário dos educadores e dos estudantes pesquisarem um pouco o que já foi produzido naquele país que vocês vão contar histórias. E através disso eu acredito que podem vir muitas ideias de narrativas que pode ser criada naquela língua específica. E bem galera, antes de terminar o vídeo eu gostaria de agradecer muito a uma pessoa. A Marina Cavicchioli é uma professora de inglês que me assessorou e me deu consultoria para a criação desse conteúdo. E esse vídeo aqui também é um oferecimento do meu curso Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Nesse curso aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem dos quadrinhos e vamos entender ela de uma forma mais aprofundada. Então os interessados podem entrar em contato comigo aqui pelo meu Instagram. Nele eu também sempre posto os vídeos, podcasts, palestras, oficinas, tudo que eu for aplicar por aí. E também vou convidar vocês a me acompanharem no YouTube. No canal do EducaHQ eu sempre posto esses vídeos com uma semana de antecedência. Então eu peço para vocês compartilharem, curtirem, e se estão no Instagram também, coloca nos stories, me dá uma ajudinha para esse vídeo chegar em mais pessoas. E também deixo um convite para quem gosta de quadrinhos a seguirem o Molotov HQ. Esse é um coletivo de artistas no qual eu faço parte como roteirista de quadrinhos. Então vai lá dar uma olhadinha e ver se vocês gostam do meu trabalho. E semana que vem, galera, a gente vai ter mais um podcast. E dessa vez eu irei entrevistar a Adriana Yumi, uma quadrinista e pesquisadora da área de química. E nós vamos ter um bate-papo bem legal de pensar em como os quadrinhos podem servir como divulgação científica. Assim como falamos sobre o Rat Park. E na outra semana nós vamos ter mais um vídeo. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de filosofia dentro da criação das histórias em quadrinhos. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais!